Clima em ebulição. Quase todos os seres humanos foram expostos a dias mais quentes que o normal entre junho e agosto de 2023. A análise mostra que as emissões de CO2 impulsionaram o calor de junho a agosto para bilhões de pessoas. E os países que mais sentiram foram os que menos contribuíram com a crise do clima. Antes de prosseguir, peço para que assista até o final. E se você gostar, dê a maçã do professor deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Segundo uma nova pesquisa, quase todos os seres humanos enfrentaram temperaturas mais quentes que o normal entre os meses de junho e agosto. Aproximadamente 98% de toda a população, 7,950 bilhões de pessoas, experimentou temperaturas que se tornaram mais prováveis devido às emissões de gases de efeito estufa, vilões do aquecimento global. Não à toa, o hemisfério norte registrou seu verão mais quente de toda a história e julho foi o mês mais quente já registrado no planeta. O relatório foi produzido pela organização sem fins lucrativos Climate Central com a iniciativa World Weather Attribution do Imperial College, em Londres. Os pesquisadores mediram o aumento da exposição utilizando o Índice de Mudanças Climáticas, CSI, que avalia diariamente a influência das mudanças climáticas causadas pelo homem nas temperaturas médias diárias experimentadas no mundo. A avaliação de 1º de junho de 2023 a 31 de agosto abrangeu os 202 países e territórios do mundo. Tanto no hemisfério sul, que viveu seu inverno durante o período em questão, quanto no norte, marcado pelo verão, registraram temperaturas que seriam difíceis, e em alguns casos quase impossíveis, sem as mudanças climáticas causadas pelo homem, com calor recorde nesta temporada. Isso ficou claro desde os grandes incêndios no Canadá, Grécia, Havaí até as temperaturas bem acima do normal em partes do hemisfério sul. No Brasil, por exemplo, as ondas de calor e baixa umidade relativa do ar fizeram com que julho fosse o mais quente da história das medições para aquele período invernoso. Durante os 3 meses analisados pela pesquisa, 6,2 bilhões de pessoas experimentaram pelo menos um dia de temperaturas médias elevadas que se tornaram 5 vezes mais prováveis pelas alterações climáticas. Entre junho e agosto, quase 2,4 bilhões de pessoas em 41 países ou territórios foram expostas a mais de 60 dias com temperaturas elevadas, quase metade da população mundial, 3,9 bilhões de pessoas. Viveu 30 ou mais dias entre junho e agosto com temperaturas tornadas pelo menos 3 vezes mais prováveis devido às mudanças climáticas. Para 1,5 bilhão de pessoas, no entanto, as temperaturas durante todos os dias do período atingiram esse nível. Ainda de acordo com a análise, a influência da alta do termômetro foi distribuída de forma desigual, com os residentes das maiores economias do mundo, os países do G20, expostos, em média durante o período, a 17 dias de temperaturas pelo menos 3 vezes mais prováveis. Entretanto, os residentes dos países menos desenvolvidos foram expostos a 47 dias e os dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, a 65 dias, apesar de serem responsáveis por menos de 1% das emissões globais de gases de efeito estufa. O calor recorde do verão também ocorreu no oceano, aumentando o risco de ciclones tropicais de rápida intensificação, como o furacão Idalia, e eventos de branqueamento de corais, como os que afetaram a Flórida e o Caribe, ressalta a Climate Central. Segundo a organização, as ondas de calor são os perigos climáticos mais mortais, e a sua frequência e intensidade crescentes são consistentes com o conhecimento científico bem estabelecido sobre as consequências das emissões de CO2, principalmente da queima de carvão, petróleo e gás natural. O impacto do calor extremo no verão tenderá a ser mais exacerbado por causa da umidade relativa do ar, associada à frequência de chuvas mais intensas. A Organização Mundial de Saúde, OMS, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, NUMA, avaliam que as condições de conforto térmico afetarão milhares de pessoas, uma vez que estão relacionadas ao clima e à forma de apropriação e interação com os espaços locais e ou regionais. Em geral, populações carentes sofrem mais com o calor e têm dificuldades de adaptação às novas condições em virtude da falta de recursos financeiros, consequentemente, das condições de moradia. Também as áreas urbanas são mais afetadas que as rurais, sobretudo por causa da abundância de superfícies que retêm o calor. Desse modo,
O aumento de temperatura afetará a saúde humana de diversas maneiras e em diferentes proporções na população humana. As pessoas poderão sofrer alterações fisiológicas, a maioria delas sem nenhuma manifestação clínica, e as respostas humanas podem levar muito tempo para se manifestar. O resultado da exposição à radiação UV ou a poluentes atmosféricos pode aparecer depois de décadas. Essa figura sumariza os principais impactos das mudanças climáticas na saúde humana. Pressão demográfica, consumo excessivo de alimentos e energia, emissão de gases de efeito estufa, aquecimento global, efeitos locais, emissão de poluentes, impermeabilização do solo, elevação do nível dos oceanos, desertificação de áreas produtivas, insegurança alimentar, carência de água, expansão de doenças infecciosas, aumento de câncer, doenças cardíacas e respiratórias, mortalidade associada a extremos de temperatura, infartos, derrames cerebrais e desidratação, desastres urbanos, inundações e deslizamentos. Desnutrição, deslocamento de populações, adensamento dos cinturões de pobreza nas cidades. Aumento de doenças infecciosas, pressão psicológica, tensões políticas, agravamento das desigualdades. Acredita-se que haverá um aumento no número e na gravidade de condições bem definidas, como doenças cardíacas, asma e infecções. Mortes decorrentes de ondas de calor estão relacionadas a doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias e se concentram, principalmente, entre pessoas idosas e indivíduos com doenças pré-existentes. Alguns impactos poderão ser observados nos próximos anos, por exemplo, aqueles relacionados a alergias. A elevação do CO2 aumenta a sincronização e a liberação de alérgenos biogênicos, tais como o pólen de plantas. Invernos mais quentes podem resultar no início mais precoce da estação de pólen de grama ou de outras plantas, aumentando suas concentrações na atmosfera. Partículas provenientes do diesel são agravantes, pois transportam esses alérgenos para os pulmões. Mudanças climáticas associadas podem, assim, aumentar a incidência de rinite alérgica e asma e a intensidade e duração dos sintomas. Nas últimas 2 décadas, a prevalência de asma quadruplicou nos Estados Unidos, em parte por causa de fatores relacionados ao clima. Dados epidemiológicos vêm confirmando a estreita relação entre doenças respiratórias e poluição atmosférica ou mudanças climáticas. Além de contribuir para as mudanças climáticas globais, as emissões de automóveis são responsáveis por alterações climáticas em menor escala, como ilhas de calor no centro dos grandes conglomerados urbanos. Apesar da pequena escala desses gradientes, relativa à taxa de variação da temperatura ou mesmo das condições climáticas, a alta densidade populacional em áreas metropolitanas coloca em risco um grande número de indivíduos. Por esse motivo, a maior parte do impacto das mudanças climáticas na saúde deverá ser experimentada no cenário urbano. Para mais informações a respeito do estudo, clique no link na descrição do vídeo e leia o artigo completo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando seu like e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhe. Até a próxima!